Oi gente, tudo bem? Meu nome é Paloma, tá? Eu espero que vocês estejam maravilhosos. E aqui eu vou dar um workshop ensinando a vocês como fazer uma história em quadrinho, né? Eu vou ensinar vocês o passo a passo para a construção da sua HQ. Show? Então, vem comigo, que aqui eu vou te ensinar tudo, tá? Então, gente, o passo mais importante é o planejamento, né? O planejamento onde a gente vai estipular tempo, data, né? E é ali no planejamento que a gente cria o nosso roteiro, né? Onde a gente cria a história, escolhe o tema da história, né? Se vai ser terror, se vai ser comédia, se vai ser ação. Vai ser todas as escolhas importantes, tanto da personalidade dos personagens principais, dos protagonistas, dos secundários, dos antagonistas, ou até mesmo dos figurantes. Essa etapa ela é a mais importante, porque ela é que a gente define não só o físico, né? Não só a aparência dos personagens, como a gente decide quem é aquele personagem, por que ele se tornou daquele jeito, né? Até assim, a gente tem muitos exemplos de vilões, né? De antagonistas que a gente entende, empatia por ele. Então, é muito importante a gente contar a história do personagem pra gente ter profundidade naquele personagem. E a gente tendo profundidade no personagem, a gente cria, aquilo ali já se sustenta por si só. Por que que ele se tornou um personagem tão triste? Ou até mesmo no protagonista, como que ele se tornou esse herói que ele é? Qual é a história dele? Qual é o passado dele? Isso é muito interessante. E é aqui no roteiro, no planejamento, que a gente escolhe não só o tema, né? Como a gente cria a história do início, meio e fim, né? Então, eu falo que é o mais importante porque a gente precisa dele para continuar, né, o processo da criação de HQ. E pontuando sobre o roteiro, também tem que falar características do ambiente, né, pra gente, na hora que for fazer a construção dos quadros, né, da HQ, a gente precisa entender que espaço aquele personagem estava naquele momento daquela cena. O roteiro a gente fala sobre o personagem, sobre a história e sobre o ambiente que se passa aquela situação da história, tá bom? Outra coisa também, tá? Que tem suma importância no roteiro, né? No planejamento, é escolher o público que vocês querem alcançar. Porque é assim, o seguinte, quando a gente faz uma história em quadrinho com um público infantil, a gente tem que entender que tem certas coisas que a gente não pode colocar e certas coisas que a gente deve colocar na história. A gente tem que escrever uma história que vá de acordo com a faixa etária. A gente tem que saber para quem a gente quer escrever essa história, né? Quanto para criança, tem que ser uma coisa mais suave, não pode ser uma coisa com palavrão, com violência. Então a gente tem que sempre estar de acordo com isso. Então, nesse processo de criação, de roteiro, a gente tem que escolher o tema, público-alvo, né? E a gente faz os personagens, a gente cria, né? Faz um desenho, um rascunho de como ele vai ser. Durante o processo do roteiro, né, eu fui criando os personagens, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um rascunho, uma criação do Alien, né, da minha história, como ele seria em certa situação da história, né? Tem deixa eu ver aqui. Tem aqui, ó, um rascunho da personagem principal, que foi o primeiro rascunho que eu fiz dela. Mas como a história que eu queria fazer é uma história mais simples, eu queria fazer uma história para criança, assim, até mesmo para facilitar na hora do processo de criação, onde a personagem é uma personagem pobre, eu não queria botar muito acessório, porque eu achei que se eu colocasse muito acessório nela, não ia condizer com o financeiro da personagem, entendeu? E como eu escrevi numa época de 1969, a minha história, eu fiz toda uma pesquisa nessa parte do roteiro e planejamento, toda uma pesquisa de vestimenta, de carro que era usado na época, de casas, mercados. Então eu pesquisei isso para na hora que eu fosse desenhar a história e a época estivesse de acordo com o que eu queria trazer, né? Porque aí eu pego e quero falar de algo, de uma época assim,
sei lá, das cavernas, e eu vou botar um celular lá, galera, e aí não faz muito sentido. Então, a gente tem que fazer certos estudos, né, certas pesquisas, assim, claro, de acordo com o que você vai escrever, né, pra fazer sentido, né, pra casar a situação. Conseguir. Aqui tá a história, tá começo, meio e fim, os personagens estão criados, e aí a gente vai pro segundo passo. A criação dos layouts, dos esboços, né, da história em quadrinho. Ali a gente faz os rascunhos, né? A gente inicia com os layouts, né? Onde cada quadro vai estar, né? E ali a gente começa um rascunho, uma coisa simples, para vocês dar um rabisco só, nada muito elaborado, para você ter noção de como vai seguir a história de acordo com o roteiro que vocês vão escrever, tá bom? Aí, gente, na parte do esboço, né? Eu vou dar um exemplo de que eu literalmente falo rascunho mesmo. A gente faz um balãozinho assim, não sei se vai dar pra ver, faz umas bolinhas pra ocupar um espaço, rabisco, é só pra, aí com o tempo a gente vai botando mais, como é que eu posso dizer, mais coisas assim, ó, tipo assim, um corpinho, não sei se dá pra ver muito bem. E aí depois, você vai, porque assim, nesse processo dos esboços, a gente muda muita coisa pode ser alterada, entendeu? Igual quando eu fiz, teve quadrados que eu descartei, porque eu falei assim, não tá legal, não tá o que eu queria, então eu optei por outro caminho, né? O roteiro, ele é importante para guiar a gente, mas na hora da construção, muitas coisas podem ser alteradas, entendeu? Claro que tem que ser de acordo com a história. Muita coisa é alterada, sim, mas coisas que fazem sentido com a história. Aí, depois que eu fui finalizando, né, os esboços, eu botei tá uma caneta assim mais escura, sabe? Essa aqui é a primeira página, essa aqui é a segunda, tá vendo? Aí eu trabalhei mais no cenário, entendeu? Assim, fiz mais detalhes, né, da personagem, porque aqui é o quarto dela. Eu queria fazer um quarto que que tivesse de acordo com a personalidade dela. Porque a personagem, ela, assim, nem todo mundo que lê a história em quadrinho vai entender essas mensagens. Mas é importante que você coloque essas coisas, até para satisfação individual, quanto satisfação para outras pessoas que têm esse interesse, né? Porque tem muitas pessoas que são críticas, vão ler e vão falar... Mas, assim, eu acho que o processo de criação da história em quadrinho é satisfatório pra gente. Quanto mais a gente cuida, mais a gente coloca detalhes, mais gostoso e interessante fica a história, né? Então, aqui eu fiz uma pesquisa, né, sobre coisas, características, até quartos, né, de pessoas que são mais... Porque ela é hippie, né, ela gosta da natureza, então tem umas plantinhas no quarto dela. Eu botei até uns posters, né, de artistas brasileiros da época, porque ela gostava, né, de uma música assim mais MPB, né, então eu coloquei aqui sim... Eu coloquei a personagem que ela já tinha interesse, né, nos alienígenas, que a minha história é sobre alienígenas, né? Então ela já tinha esse interesse, tanto que no quarto dela tem jornais cortados e colados na parede com assim, Homem na Lua, porque na época o homem já tinha ido pra Lua, né? E tinha coisa assim, botei uns pedaços de jornais para entender que ela realmente tinha esse interesse já no alienígena, né, na vida lá fora. Então acaba que a gente tem que fazer essa construção. Por isso que eu falo que é importante a gente criar o personagem, mas não só o físico do personagem, né? Quem é aquele personagem? Quem é ele? É muito mais interessante do que só você botar um boneco, porque ele fica vazio de informação e ninguém gosta disso, né? Até para uma história assim infantil é importante, assim, uma história infantil, uma história mais simples, é importante a gente colocar essas coisas
Pode ser algo, mas eu não quero uma coisa tão trabalhada, não quero tanta informação, porque para o público infantil, claro, isso aí faz sentido, mas o quanto mais você tiver carinho e botar uns certos detalhes, fica mais interessante a história, entendeu? Então, sobre os esboços, esse aqui foi o último esboço que eu fiz, né? Já finalizando antes de passar pro digital. O que acontece? Eu passei o desenho pro digital, mas eu peguei e refiz no computador, né? Paloma, mas eu não tenho computador para desenhar, eu quero fazer tudo à mão. E aí, como é que eu faço para tirar cópia? Gente, a gente tem que escanear. O jeito é escanear. Escaneando o desenho, né? E você finaliza ele, deixa ele do jeito que você quer. Você fala, aqui eu entreguei. Ao finalizar ele, você sombreia. Não quero pintar, quero preto e branco. Isso vai muito de acordo com o autor também, tá? Eu quero ele preto e branco, Paloma. Show. Sombreou com preto e branco, sombreou ele, fez tudo bonitinho. Simplesmente você vai pegar, vai escanear ele. Usa uma caneta preta bem forte, né? Pra quando você escanear não ficar nenhuma parte clara de um jeito que você não quer. E aí você consegue, depois de escanear, fazer cópias dele, entendeu? Então, só pontuando uma coisa. Caso você for escanear o seu gibi, ele tem que estar pronto. Ele tem que passar pela revisão também, né? Porque se você só desenhar e depois querer escrever em cima, vai estragar o seu trabalho. Então, antes de você escanear, você vai ter que fazer a parte escrita, entendeu? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas aí você vai ter que fazer todo o processo da revisão antes, tá? Pra você imprimir ele prontinho pra não ter problema depois. Porque é ruim de você imprimir e acabar que não ficou do jeito que você queria e ter que corrigir. Aí é um problema, tá bom? Gente, na etapa final, a gente finaliza os desenhos. Igual eu falei, finaliza os esboços, a gente define o que vai ser realmente, de fato, acabou. Ali é onde a gente finaliza tudo. A gente corrige as coisas que a gente não quer. A gente acrescenta quadros se quiser, a gente faz toda a correção para que você fique satisfeito com o resultado do seu trabalho, tá bom? E nessa parte tem a colorização, né? Que isso é opcional. Tem gente que não vai querer colorir e tem gente que vai querer colorir. Para quem vai querer colorir, que não foi o meu caso que eu colori ele, a gente tem que fazer um certo estudo, né? Sobre cor, pra gente entregar o trabalho com sentido. Assim, claro que a gente vai usar tons que vai de acordo com o autor, né? Com o artista em si que tá colocando ali. Mas também tem que estar de acordo com a história, né? Com o tema escolhido, né? O gênero da história. No caso, se for um terror, cores escuras vão entregar muito mais, né? Cores tensas, que dá a impressão de frio, de noite, essas coisas assim. Cores menos calorosas, certo? E se for uma história de que é só alegria, é uma coisa muito mais doce, né? Uma história mais doce, a gente pega e coloca cores mais calorosas, né? Então, na parte da coloração é muito importante você entender o que você quer passar, porque a cor, ela passa uma mensagem. E se a gente escolher uma cor errada, ela não vai passar a mensagem que você quer transmitir com a história, entendeu? Após isso, gente, é muito importante o letramento, tá? O letramento, a revisão, tá? Da história, a revisão da parte escrita, tá? Como que eu faço isso, essa revisão? Você pode... tem pessoas que trabalham com isso, que fazem revisão. Tem uma pessoa que seja formada em línguas portuguesas, ela pode fazer essa revisão para você também, tá? E essa parte do letramento na história em quadrinho, ela vai muito além de só correção, tá? Correção da parte escrita. Ela tem a ver também com os balões, tá? Porque às vezes o personagem já tá pensando. E se você deixar ele com um balão de fala, as pessoas vão achar que ele tá falando. Então tem que colocar isso bonitinho, tá bom? Vamos lá, mais uma etapa. A revisão, tá? E a edição. A gente, além de fazer a revisão da escrita, a gente tem que fazer a edição dos quadros, né? Que ela, pra ficar bonita. Isso tem que revisar tudo, não só a parte escrita, tá? A gente tem que fazer a revisão, sim, da parte escrita. E também tem que fazer a revisão do todo
da arte, pra gente poder finalizar e poder publicar a HQ, tá bom? Vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu fiz a história e eu fui passar pra revisão, né? Eu mandei a revisão da escrita, mas a gente revisa toda a HQ, tudo de novo. A gente vai lá desde a primeira página, né? Aqui, deixa eu abrir aqui a primeira página. Até a última página, a gente revisa pra ver se viu aquela imagem que eu mandei pra vocês? Ó, aqui ela já colorida, já, e revisada, entendeu? Esses balões aqui também são muito importantes na parte do letramento, que é os balões de som, entendeu? Que são as onotopeias, né, que fala. Eu acho que é assim que fala, que eu sou meio ruim com trava-língua, que eu acho que pra mim é tudo trava-língua. Então, é muito interessante, porque você dá som pra imagem. Às vezes não precisa você botar um balão de fala, entendeu? Só da pessoa olhar ali, ela vai entender. Ó, tá vendo? Aqui já tá coloridinho, tá bonitinho, ó. Tá vendo? Aí tá com os balões de conversa, tá todo mundo conversando, tá? Ó, aqui, ó, um balão de fala e um balão de pensamento, tá vendo? E aqui é um balão, né? Não é um balão, né? É um balão de som, entendeu? Que aqui ela tá, entendeu? Com a cabeça. Então, ó, aqui deu uma risadinha, tá vendo? Então, é muito importante essas partes, entendeu? Então, antes de finalizar, antes de revisar, isso é muito importante. Você pode acrescentar essa parte no letramento, tá bom? Você já faz isso no letramento, já pesquisa, já encaixa, né, cada cena que necessita do som, né? E coloca aqui, ó. Dá mais outro exemplo pra vocês, ó. Aqui está dormindo, tá vendo? Pensamento, tá vendo? Olha esses aqui, ó. Tá correndo. Aqui é um grito, ó. Tá vendo? O meu foi infanto-juvenil, né? Que aí eu podia botar um pouquinho mais de ação. E ele é bem... Eu falo que ele é bem simples de compreensão. Dá pra entender muito bem a historinha desenvolvendo. Não tem como se perder, tá? A mensagem que tá bem clara. E esse curso e essa HQ aqui foi graças ao projeto Lei Paulo Gustavo, tá bom? Que eles financiaram essa HQ, tá? E outra coisa, gente, na hora da construção, da edição, a gente tem que colocar agradecimento, tá? Que é a capa, né? Aí, atrás da capa, os agradecimentos, tá? Aí, aqui é o título. Aí, aqui atrás, vou mostrar pra vocês. Aqui é a biografia da história, né? Do que se trata. E aqui é a biografia do autor, tá vendo? Geralmente, as pessoas colocam preto e branco. Mas eu não quis colocar preto e branco porque eu achei que eu fiquei cara de quem a galera tá me velando, tá ligado? E nos agradecimentos, geralmente, a gente agradece a família, os amigos, a equipe, entendeu? Então, basicamente é isso. Capa, contra capa, tá, gente? Aí, atrás da capa, tem agradecimentos, e atrás da contracapa tem a minha biografia, tá bom? E aqui também a gente pode citar quem ajudou a gente, quem tava com a gente no trabalho, tá? Ah, eu vou fazer sozinho. Tá bom, não preciso colocar ninguém. Mas caso você tenha ajuda de alguém, aqui embaixo você pode colocar, tá bom? Aqui é minha história em quadrinho, que eu acabei de lançar. Vocês podem, no mesmo QR Code, tem a história em quadrinho, tá? Tem ela. É totalmente gratuito. O curso é totalmente gratuito, tá na cara, né? Porque, enfim. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Espero ter ajudado vocês. Que todo mundo, cara, todo mundo tem capacidade pra realizar seus sonhos. E se eu puder dar uma força pra você conseguir realizar isso, igual eu realizei o meu, eu tô aqui pra ajudar, tá bom?
Tchau!